Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que tem relação com vários acontecimentos dos últimos dias aí. Muita gente está falando desse assunto, enfim, mas eu quero tentar dar uma abordagem um pouco diferente para relacionar com a nossa questão aqui do canal, né? Com a questão de análise de discurso, essas coisas todas. Os fatos são os seguintes, né? A gente teve aí nos últimos dias uma enxurrada de discursos terríveis, né? Dos mais diversos tipos, então, né? Não podemos esquecer do vereador de Caxias do Sul que fez aquele discurso xenófobo terrível, né? A respeito dos trabalhadores que foram resgatados em situação análoga à escravidão lá no Rio Grande do Sul, né? Nas vinícolas da Serra Gaúcha, e aí ele fez aquele discurso falando mal dos baianos, enfim, falando que devia contratar argentino, que eles eram limpinhos e aquela coisa toda. Mas eu acho que quer dizer, esses discursos, infelizmente, né, eles acabaram se tornando muito comuns no Brasil. Mas tem um assunto em relação a discursos que foi muito peculiar essa semana, que é o negócio do tal do coach do Campari, né? Do tal do Thiago Schultz, sei lá o sobrenome dele, parece que ele mudou o sobrenome dele, enfim. Que a história é que esse cara é um dos gurus de um movimento chamado Movimento Red Pill, né? Que já é um absurdo em si, né? Quer dizer, a existência desse movimento, que fala que os homens não devem se envolver emocionalmente com as mulheres, que mulheres são só para sexo, enfim. Essas bobagens, né? Essas bobagens de gente que, como todo mundo na imprensa está dizendo, de gente que é frustrada, né? Mas enfim. E esse Thiago Schultz, enfim, que acabou ganhando a alcunha de Calvo do Campari, né? Ele aparece num podcast falando um monte de bobagem a respeito de mulher. E aí tem uma coisa que ele fala que, pô, eu tô lá bebendo meu Campari e a mulher me convida para beber uma cerveja. Isso é um teste. Se você é um teste que ela tá fazendo com você, se você tem convicção, enfim. Ele falou uma bobagem tão ilógica, enfim, que não dá nem para reproduzir. E aí uma atriz, né, a Lívia Lagato, ela fez um vídeo no Instagram satirizando o Thiago Schultz, né, o Calvo do Campari. Satirizando, tirando um sarro, enfim, dessas coisas, de todo. Foi dele diretamente, mas de vários, porque existem vários desses coaches que pegam adolescentes aí para dizer como é que deve se conquistar mulher, né? Como é que se deve pegar mulher. E o interessante é que a conquista nunca é uma conquista afetiva, amorosa, né? Não, é uma conquista da pegação, do sexo e aquela coisa toda. Mas enfim. E aí a Lívia Lagato fez um vídeo ironizando, né? Ou tirando sarro, humor dessa situação do Calvo do Campari. E ele ficou conhecido como Calvo do Campari porque nesse podcast onde ele fala da cerveja, ele fala, eu tô lá bebendo meu Campari e tal, enfim. E aí ele ganhou essa alcunha. Mas, e aí, o que acontece? Ela faz esse vídeo, o vídeo viraliza, né? A tiração de sarro viraliza, começam a vir inúmeras críticas a ele e tal. E aí ele vai e manda uma mensagem direta para ela, né, para Lívia Lagato, onde ele diz que ela tem 24 horas para retirar o vídeo do ar, senão a coisa vai ser resolvida no processo ou na bala. É exatamente esse o conteúdo, né? Você tem 24 horas para retirar o que fez sobre mim, e senão nós vamos resolver isso no processo ou na bala. E aí piorou a situação dele, né? Porque aí ele vai e ameaça a atriz, né? Ameaça a pessoa. E aí ela expôs, enfim, acabou viralizando mais ainda a exposição, né? E aí a própria Campari, a empresa, né, fabricante do Campari, já se manifestou dizendo que não tem nada a ver com ele, enfim, essas coisas todas. E aí pegou muito mal, e pegou tão mal
que ele veio a público com aquele velho discurso do quem me conhece sabe e tal, falando que a bala lá não era, imagina, sentido literal, era no sentido figurado e tal. E é justamente isso que eu quero pegar para fazer análise. Quem acompanha o canal aqui, quem assiste os vídeos do canal com frequência, sabe que eu sou um defensor, né? A minha pesquisa em criação literária se baseia nisso. De que na criação literária, vamos lá, a minha pesquisa ela é mais radical. Eu afirmo categoricamente, no último artigo que eu escrevi, de que o sentido literal das palavras não existe, né? E eu defendo, no processo de criação literária, a possibilidade polissêmica das palavras, a possibilidade de esvaziar, inclusive, as palavras de qualquer sentido, ao ponto da palavra se tornar algo em si, né? Quer dizer, ela deixa de representar qualquer coisa e passa a ser algo em si. Isso é a base, tá, gente? Eu estou resumindo de maneira bem superficial a pesquisa que eu faço. Então eu deveria estar, inclusive, dizendo, não, o Thiago Scholz tem razão, imagina, não é sentido literal. Mas aí eu vou dizer duas coisinhas. Primeiro, quando eu faço essa defesa do ponto de vista da criação literária. Deixando muito claro, é na criação literária, não é nas comunicações, não é na mensagem que eu vou mandar para alguém, quer dizer, eu mando um e-mail para alguém e coloco o significado que eu bem entender nas palavras. Não existe, né? Enfim. Tá? Então, é na criação literária. E a segunda coisa, e esse recado vai diretamente para o Thiago Scholz lá, para o Calvo do Campari, e para qualquer outro homem, e aí eu falo homem, gente, porque na maioria das vezes quem fala essas besteiras são homens, apesar de eu ter visto essa semana um outro podcast com uma dessas moças expoentes da intelectualidade da direita extrema, né, a tal da Petra Bertolazzi, falando dos machos alfa, de como ela admira os machos alfas, enfim. Então, assim, tem mulheres que falam bobagens também, mas na maioria dos casos são homens. Então, essa breve análise que eu vou fazer dessa justificativa do Thiago Scholz, do Calvo do Campari, serve para eles também, pro próprio Calvo e para essas pessoas. Veja bem, a palavra bala, na nossa sociedade, ela tem basicamente, como toda palavra, ela tem possibilidades polissêmicas, né? Ela tem a condição de ter mais de um sentido. Então veja, ela tem, no senso comum da nossa sociedade, ela tem basicamente três significados, três sentidos. Um é o de doce, a bala doce, né? Aquela bala que a gente chupa. O segundo é a bala de revólver, né? Ah, Frida latindo. É a bala de revólver. E um terceiro seria a expressão vamos mandar bala, né? Mandar bala é no sentido de ir rápido, vamos fazer as coisas com rapidez, vamos fazer as coisas logo, né? Mas mesmo esse mandar bala, se você for pegar a expressão como todo mandar bala, nessa expressão bala é a bala da arma, a bala de revólver, né? Mandar bala é, como a bala vai muito rápido, vamos rápido, manda bala, né? Rapidinho. Então veja, a palavra bala só tem dois sentidos. Ou é a bala de doce, ou é a bala de revólver. Ah, o Calvo do Campari pode dizer, não, mas eu resolvi colocar um terceiro sentido para a palavra bala, sei lá, vamos resolver isso numa conversa amigável, ou numa conversa não amigável, mas é uma conversa. Enfim, eu não sei qual é o sentido que ele pode achar que tentou dar, porque ele também não explicou isso, né? Ele só falou que não era no sentido literal, mas ele não explicou qual era o sentido. E eu estou tentando mostrar para ele que não tem como explicar, porque não tem um outro sentido, né? Porque aí se ele usa uma palavra que tem dois sentidos consagrados na nossa sociedade, o doce e a bala da arma, e ele não quis usar a bala da arma, então eu só posso achar que ele está falando do doce. Então ele está convidando ela para comer um doce. Não né? Óbvio que não é. Inclusive uma outra moça
também fez um vídeo tirando sarro disso, enfim. Aí, na verdade, várias mulheres começaram a fazer vídeos tirando sarro. Mas voltando ao recado para os homens que usam essa desculpinha, né? Que parece a coisa do quem me conhece sabe, mas usa essa desculpa. Não foi no sentido que eu usei, tiraram do contexto e não sei o quê. Meu amigo, só tem dois sentidos. Se você está inventando um sentido, não é nessa situação que você vai querer convencer as pessoas do sentido que você está criando. Escreve um texto, escreve um poema, escreve um conto, escreve um texto de ficção, né? Se você tiver capacidade para isso, se você tiver inteligência para isso, escreve um textinho, né? Escreve lá um texto pequeno, pode ser um microconto com 100 palavras, né? Tem essas coisas, né? Escreve um microconto com 100 palavras e bota lá, no seu microconto, na ficção, um novo sentido para a palavra bala. E faça esse microconto ser lido por milhares e milhares de pessoas, ao ponto de esse sentido que você dá para a palavra bala começar a existir socialmente, minimamente que seja. E aí você vai poder, numa situação de comunicação tão séria como essa, né, porque é séria, porque você estava praticamente determinando que a moça, sem nenhum tipo de imposição judicial, porque quem determina as coisas, quem determina, você tem 24 horas para retirar do ar, é a justiça. Se você entrar com um processo judicial e a justiça determinasse a atriz Lívia Lagato que retirasse o conteúdo do ar em 24 horas, era a justiça que estava determinando que numa sociedade regida pelo Estado Democrático de Direito, quem rege os conflitos entre os cidadãos. A justiça está aí para isso. Então, se fosse a justiça determinando, beleza. Agora, a justiça não usaria a expressão bala, tá? Não usaria a palavra bala, nem com nenhum sentido. A justiça usaria a letra da lei. Agora, se você se acha no direito de arbitrar o conflito social no qual você está envolvido, ao ponto de determinar que ela tem 24 horas para retirar, né? Então, não, isso não é uma brincadeira, isso é uma situação séria. Então, se você quer usar um sentido completamente seu, que só você entende para a palavra bala, né? Numa situação tão séria como essa, faça esse sentido ser minimamente conhecido, porque senão ele fica uma coisa na sua cabeça. Que até agora, inclusive, eu não entendi, porque ele falou que não era o sentido literal, como eu disse, mas não explicou qual era o sentido que ele deu para a palavra bala. Ele só falou, tirou do contexto, e não sei o que, não foi nesse sentido. Quem me conhece sabe que eu jamais pregaria violência, e essas bobajadas todas, mas não explicou qual era o sentido que ele estava dando para a palavra bala, então. Sabe por que ele não estava explicando? Porque não tem. Né? Não tem. Ele viu a besteira que fez, ele viu que ficou ruim para ele, que ficou pior para ele, e veio com aquela desculpinha esfarrapada que eles sempre vêm com essa coisa do tiraram do contexto, o sentido não era esse. Então, reforço aqui o meu conselho para esses integrantes do movimento Red Pill ou qualquer outro macho alfa que se acha no direito de fazer o que bem entender, né? Os vereadores xenófobos, enfim, as pessoas que têm esses discursos todos, sejam cuidadosos. Vocês querem dar significados novos às palavras? Eu vou ser o primeiro a aplaudir, porque é o que eu falo, essa é a minha pesquisa literária. Eu vou ser o primeiro a aplaudir, mas façam isso no campo da ficção. Escrevam bons contos, escrevam boas poesias, escrevam bons textos e coloquem, né? Eu nunca vou esquecer que eu criei, num dos meus contos, eu criei uma palavra que eu queria dar a intenção de um espaço urbano, de uma cidade grande como São Paulo, mas ao mesmo tempo um espaço que tivesse algum elemento de natureza, de colorido de natureza, enfim. E aí eu inventei uma palavra para isso. No conto, o personagem passava por espaços verderidos, que eram espaços urbanos na cidade, mas que tinham determinados elementos de natureza. Isso é um neologismo, é uma palavra que tem um sentido que só eu conheço, porque fui eu que inventei. Mas isso está num conto, isso está no campo da ficção.
Eu jamais vou chegar numa mensagem para uma pessoa e falar, então, desocupe os espaços verderidos ou crie espaços verderidos. Você tem 24 horas para criar espaços verderidos? Porque eu estou fazendo um papel ridículo se eu fizer isso. Né? Então esse recadinho aí, essa breve análise discursiva de uma situação que já está bem conhecida, né? Já foi falado em vários canais, mas eu quis dar a minha contribuição, como sempre, um pouco tardia, né? Eu já expliquei por que eu gosto de dar essa contribuição tardia também, para esse assunto do Calvo do Campari, e é muito engraçado, porque não apareceu nenhuma ameaça do Calvo do Campari para um homem. Vários canais do YouTube fizeram vídeos também criticando o Calvo do Campari, inclusive a alcunha Calvo do Campari foi dada por um desses canais, né? E a gente, pelo menos a gente não tem notícia de nenhuma ameaça de bala para nenhum desses caras, desses canais. Foi só para a atriz, né? Foi só para a mulher que teve a ousadia de fazer um vídeo ironizando, tirando sarro do deus do movimento Red Pill, né? Do macho alfa, Calvo do Campari. E ele resolveu dar um novo significado para a palavra bala, dizendo que ia resolver a questão com ela na bala. Eu queria entender, até então eu queria entender, para até não ser injusto com o Calvo do Campari. Eu queria entender qual é o significado e gostaria muito de ver essa palavra bala com esse sentido que ele criou num texto literário maravilhoso. Tá feito o desafio aí, ô Calvo do Campari. Escreve um texto. Vamos ver se você tem capacidade para isso. Enfim, gente, é isso. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não estão inscritas ou inscritos. Se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal. Vamos aumentar aí o nosso número de inscritos. A gente está com uma série de ideias para o canal, né, para o projeto Aliteração como um todo. Já saiu a questão aí do trabalho de revisão de textos. Novidades estão chegando. Brevemente o 11º número da revista Fluxos estará no ar também. Enfim, muito trabalho e qualquer apoio para que o nosso trabalho se consolide mais, para que o nosso trabalho se fortaleça mais, é sempre muito bem-vindo. Tá bom? Então visitem nosso blog, nossas redes sociais, se inscrevam, sigam a gente e quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, né? O link está aí na descrição do vídeo. Qualquer contribuição que você der vai ser muito importante e ainda você pode ganhar alguns presentinhos, né? Pela sua contribuição. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.